pensamento errôneo e equivocado tem sido difundido no evangelicalismo moderno, onde transformam o pastor numa espécie de semideus, de modo que o membro ou o congregado não pode, em momento algum, confrontá-lo, contradizê-lo ou refutá-lo, não é? E esse pensamento é proveniente de alguns textos bíblicos mal interpretados. Por exemplo, o texto da carta aos Hebreus, capítulo 13, verso de número 17, onde diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Obviamente que um pastor, ele merece todo o nosso respeito, apreço, consideração, amor, carinho e assim por diante. Contudo, quando esse pastor está fora dos princípios, dos padrões estabelecidos pela palavra de Deus, eu devo, e é meu dever sim, confrontá-lo, refutá-lo e contradizê-lo. Eu obedeço o pastor e me submeto quando ele está de acordo com a palavra de Deus, pregando a palavra, ensinando a palavra e vivendo a palavra. Da mesma forma, as leis de governo. Ora, todos nós somos sabedores que Deus constituiu leis, não é? Leis humanas, constituiu autoridades, não é? Governos, homens no poder. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, ele diz que não há nenhuma autoridade que não venha de Deus e, portanto, devemos sim nos submeter e devemos obedecer às leis constituídas. Todavia, quando as leis do governo entram em conflito com a palavra de Deus, a quem eu devo obedecer? Obviamente, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Ora, o que isso significa? Regra de fé significa aquilo que cremos. O que cremos está exarado na palavra de Deus. E regra de prática significa o que praticamos. Ok? Portanto, a palavra de Deus é quem determina como o cristão em Cristo deve portar-se. Por isso ela é regra de fé e prática, ok? Portanto, meus irmãos, nós como cristãos, cidadãos, nós obedecemos sim às leis do governo. Todavia, quando elas entram em conflito com a revelação escrita, nós devemos refutá-las, confrontá-las e desobedecê-las. Da mesma forma, um pastor, quando ele não está de acordo com a Bíblia, devemos sim refutá-los. Devemos sim bater de frente com eles. Por quê? Porque entendemos, meus irmãos, que a palavra de Deus está acima da experiência e da idade do pastor, seja lá quem for. Entende? Eu acho interessante, havia uma frase entre os puritanos do século XVIII, quando eles diziam assim: se Deus lançar um alfinete no chão, eu me curvo para pegar. Mas, se os homens lançarem alfinetes no chão, eu não me curvo para pegá-los. Portanto, obedecemos sim a autoridades que foram constituídas por Deus. Contudo, quando estão de acordo com a palavra. Daí vocês entendem o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 5, verso de número 29, quando disse assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. À luz do contexto, eles estavam proibindo, tentando barrar a propagação do evangelho por intermédio da vida dos apóstolos. E Pedro disse: não, que história é essa? Nós continuaremos pregando a mensagem da cruz. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, meus irmãos, devemos sim atentar a esses detalhes da palavra de Deus. Ok? Abraço.